Me resume, por favor, o que significa essa medida provisória que visa a manutenção dos empregos, se não me engano. Ela previu a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho por 60 dias, em que o empregador deixaria de fazer o pagamento dos salários, em contrapartida, o empregado continuaria tendo acesso aos benefícios, e se a empresa fosse maior, tivesse um faturamento maior de 4 milhões e 800 mil reais no ano de 2019, ela teria que pagar um benefício, uma ajuda complementar, na razão de 30% do salário, que seria recebido pelo empregado em caráter indenizatório, ou seja, não incidiria sobre esses valores nenhuma daqueles encargos que incide usualmente na folha de salário do trabalhador. Agora, se a empresa for menor do que aquelas que faturam 4 milhões e 800, ela suspende totalmente o pagamento do salário do trabalhador e ele será ressarcido com a integralidade do seguro-desemprego. No primeiro caso, em que a empresa praza 30%, o empregado terá direito a apenas 70% do valor correspondente ao seguro-desemprego. A medida provisória também traz uma segunda opção ao empregador e ao empregado, que é a negociação, não da suspensão por completo da jornada de trabalho, mas a redução da jornada e, consequentemente, do trabalho nas proporções de 25%, 50% ou 70%. Uhum. E, obviamente, há uma redução do salário na mesma proporção e, na proporção da redução, há o acesso do cidadão de receber do governo a proporção da sua suspensão do benefício do seguro-desemprego. Vocês analisaram bastante o artigo 9º da medida provisória, que faz com que o prejuízo do trabalhador seja menor, ou seja, não diminua o salário real que ele vai receber, o salário líquido. Você pode explicar isso, o que é esse artigo 9º? O artigo 9º justamente é o que previu a possibilidade do empregador dar como chamou a medida provisória, uma ajuda compensatória ao trabalhador. Ou seja, ele deixa de pagar o salário sobre o qual incide todos os encargos previdenciários e outros e imposto de renda que vai incidir na folha de pagamento, mas ele paga em caráter de indenização essa ajuda, ou seja, ele paga diretamente para o trabalhador sem que haja qualquer tipo de tributação ou qualquer tipo de encargos. É como se fosse um abono. Exatamente. Então, nós fizemos uns cálculos dos valores e chegamos a algumas proporções que mostrariam que, em determinadas situações, especialmente no caso dos mais vulneráveis, aqueles que ganham menos, né? Se ele tivesse 30% da jornada dele suspensa, se ele tivesse uma ajuda compensatória de 3% do salário, ele manteria igualmente aquilo que ele vinha usualmente recebendo, somando a ajuda compensatória com o acesso da parcela ao seguro-desemprego. De qualquer forma, o empresário não pagaria a integralidade, porque uma parte é paga pelo governo. O empresário só pagaria uma parte, e outra parte seria um abono, é isso? Isso. A nossa ideia era que esta ajuda compensatória viesse a corresponder exatamente à diferença entre o salário líquido do trabalhador e o benefício do seguro-desemprego que ele vai receber. Então, se ele tinha R$2.000 de salário líquido, não de salário nominal, mas de salário líquido, R$2.000, e ele tem direito a um benefício de R$1.500, ele teria que receber essa ajuda compensatória nesse exemplo abstrato, de R$500 do patrão. Então, o patrão deixaria de pagar 4.000, que era mais ou menos o que incide sobre um salário de R$2.000, né? E em troca de pagar só R$500, e o trabalhador permaneceria tendo o mesmo rendimento. Muitas empresas entenderam esse raciocínio e aderiram à proposta que o Sindicato dos Metalúrgicos apresentou à categoria.
Muita gente aderiu, muitos empresários, porque às vezes o sindicato faz a ideia de que todo empresário é ruim. Não, tem empresário que quer manutenção do seu trabalhador, ele sabe que se dispensar, depois vai contratar novamente e fica bem mais caro, né? Muitos empresários aceitaram essa ideia de dar um abono? Sim, sim, sim. E os que não aceitaram de plano, a diretoria do sindicato foi acionada para conversar, para explicar qual foi o raciocínio. Em alguns casos nós conseguimos reverter, mas em outros em que as empresas já passavam dificuldades naturais, independentemente da crise, que se agravaram, o sindicato entendeu a posição desses empresários e consentiu que os contratos fossem feitos fora do padrão desejado pela categoria. O senhor pode me repetir quanto tempo de estabilidade no emprego é garantido? A MP garante que a estabilidade, na verdade é a estabilidade, né? É a garantia do emprego, né? Que ele não pode ser dispensado pelo período igual ao período em que tiver vigência o benefício. Então, se o empresário decidiu por suspender por 30 dias, o empregado tem a garantia do emprego em 30 dias e mais 30 dias depois que retornar. Se o empresário aderiu aos 60 dias, ele terá os 60 dias e mais outros 60 dias quando voltar a vigorar o contrato. Ou seja, se o empresário aderiu aos 60 dias, ele terá 120 dias de estabilidade, é isso? De garantia do emprego. Exatamente. Isso. Dá para atravessar até lá, a pandemia já deve ter ido. Esperamos, né? Se Deus quiser, né? Dá para atravessar essa situação difícil. Eu queria fazer mais uma pergunta para você. É o seguinte, o empresário começou a aderir em abril, não é isso? Ele pode, em abril ele não precisou, mas em maio ele precisa fazer o acordo. Ele pode fazer isso em maio? Pode. A medida provisória não estabeleceu uma data para que se realize a opção pelo acordo. Então, enquanto ela estiver em vigor e enquanto não for levantado o estado de calamidade pública em razão dessa pandemia, o empresário pode aderir a qualquer tempo. Quer dizer, em junho não só pode aderir, como pode também modificar o contrato que foi realizado. Tá bom, em junho ele pode aderir. Se em junho ainda estiver valendo o decreto que reconheceu a calamidade pública. Tá bom, tá bom. Eu pergunto uma coisa delicada para você. É o seguinte, para fazer um acordo, qualquer que seja, o sindicato tem que fazer assembleia, tem que reunir as pessoas. Mas agora não tem como fazer assembleia. Tá? Como é que o sindicato pode aferir a vontade das pessoas? Como é que ele pode dizer que os trabalhadores concordaram com aquele acordo? Essa pergunta é muito oportuna para a gente poder esclarecer o modus operandi, assim, como que o sindicato está realizando. O artigo 17, se não me engano, da medida provisória, ele, reconhecendo a excepcionalidade dessa situação, ele previu que a anuência dos trabalhadores pudesse realizar por qualquer outro meio ou por um meio, inclusive, eletrônico. Então, o que é que o nosso sindicato fez? Ela foi buscar, junto à nossa área de tecnologia, um parceiro que desenvolveu uma plataforma para que os trabalhadores recebessem uma comunicação, uma mensagem em seus aparelhos celulares, e com essa mensagem ele clica num link que vai abrir para ele as condições do acordo e ele vai fazer a assinatura eletrônica certificado por uma empresa certificadora que vai aferir que realmente foi o trabalhador no seu telefone celular que recebeu a mensagem e ele que efetivamente manifestou a sua adesão ao plano apresentado pelo sindicato e pela empresa. Puxa vida, que bom, né? Eu quero parabenizar você, que é o advogado-chefe, o Miguel, que é o presidente do sindicato, por estar ouvindo os trabalhadores. Então, vê se eu entendi. Não é? Antes de assinar o acordo, a plataforma liga para o trabalhador e diz, olha, nós vamos assinar este acordo aqui, com tais cláusulas. Você tem tais e tais benefícios, você vai perder isso. Quer dizer, detalhar para o trabalhador. E o trabalhador, então, assina, se ele aceita ou não aceita, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Tá bom. E aceita do seu telefone celular, então não necessariamente, não é
não é feito, porque muitas empresas estão querendo fazer mediante assinatura presencial dos trabalhadores. E o sindicato está pedindo que não aconteça dessa maneira, porque a assinatura presencial, ele submete o empregado a um constrangimento, que se de fato ele não estiver de acordo com a proposta do patrão, é complicado para ele divergir na presença do seu empregador. Então, nós desenvolvemos essa plataforma, tanto para atender esse objetivo de garantir a autonomia dos trabalhadores em anuírem com os acordos coletivos, quanto também para viabilizar a análise e a negociação do volume de acordos que nós estamos recebendo. É bom porque lá, no seu lar, o trabalhador não vai ter nem a pressão do sindicato e nem a pressão do empresário. Não é isso? Então ele Exatamente. vai exercer a sua soberania. Outra pergunta que me fazem é o seguinte: isso não vai criar para as empresas um passivo trabalhista grande? Ou seja, depois de passado tudo isso, não é? Que se volta à normalidade, vai ter uma enxurrada de processos trabalhistas? Veja, isso vai depender um pouco da sorte que o processo que discute a constitucionalidade da medida vier a ter ao final. Tudo indica que seja mantido o posicionamento que o tribunal apresentou no julgamento da liminar na semana passada. De qualquer modo, com a anuência do sindicato, esse acordo coletivo dá uma maior segurança para o empresário. Então, por isso que nós estamos recomendando às empresas que procurem os seus sindicatos, que procurem a assessoria jurídica dos sindicatos, para que façam acordos que sejam seguros, não só para o trabalhador, mas como também para o empresário. Eu também concordo com você. Se o sindicato assina um acordo e esse acordo é referendado pelos trabalhadores, assinado pelos trabalhadores, não vai ter nenhum processo trabalhista. Isso dá segurança jurídica para as empresas e, o mais importante, garante o emprego do trabalhador. Eu acho que, nesse momento, o fundamental é garantir a travessia, não é isso? Garantir o emprego, para que lá na frente nós haveremos de restabelecer, a economia vai ser restabelecida, se Deus quiser, não é? O trabalhador tenha o seu posto de trabalho, né? Ele atravessa com a dificuldade, mas ele tem a sua boia. Eu quero agradecer a você, Carlos, que é o advogado-chefe do sindicato, quero agradecer ao Miguel pelo trabalho. Última, mais de 1.000 acordos já foram feitos, é isso? Já temos mais de 1.000 acordos, estamos indo para quase 1.500 acordos já formalizados pelo sindicato, alguns deles já devidamente assinados com a anuência de todos os trabalhadores e alguns ainda em processo de assinatura. Ou seja, vocês já garantiram o emprego de mais ou menos uns 100.000 trabalhadores, é isso? Aproximadamente, eu não tenho o número exato agora, mas é uma quantidade bastante relevante de trabalhadores que foram contemplados por essa medida. Doutor Carlos, obrigado. Esse é o vídeo que mais me deixou feliz. Garantia no emprego é tudo nesse momento. Que bom. Muito obrigado, viu? Imagina, disponha. Um abraço. Um abraço.